Aí, já estou de volta com ele, nosso querido amigo Matheus Vargas, especialista em emprego. E falando em emprego, hoje a gente vai falar literalmente do começo dessa jornada profissional. Primeiro, emprego, não é isso, Matheus? Obrigado pela sua presença e boa tarde já. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente também. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro emprego, o início da jornada aí de quem está procurando uma colocação no mercado de trabalho. Gera um medo e tanto, né, Matheus? Para a maioria das pessoas que eu particularmente me lembro que na minha época, quando eu estava começando a procurar emprego ali, ainda no final, na adolescência, né, 15, 16 anos, tinha menor aprendiz, tinha várias possibilidades, né, e o que é que eu tentava? Entender como é que funcionava o mercado de trabalho, mas à época as oportunidades de inserção eram muito restritas. Eu, por exemplo, consegui pelo CIEE, né, um estágio que era integrado à atividade escolar, e eu consegui lá na Caixa Econômica Federal. Comecei lá a minha vida profissional, entre aspas, no primeiro emprego formal com 16 anos, mas gerava uma expectativa, uma ansiedade muito grande. Isso ainda é assim? Você percebe isso nas pessoas que estão nesse momento? A ansiedade pelo primeiro emprego é muito alta, porque é aquele momento onde o jovem quer mudar o mundo, ele quer dizer que ele realmente pode ser um profissional que cresce no mercado. Então, quando o jovem está procurando o primeiro emprego, ele vai com muita sede ao pote, com muito ímpeto e para de prestar atenção em alguns pontos importantes para que se consiga esse primeiro emprego, sendo de jovem aprendiz ou sendo de ele ser considerado o primeiro emprego. E você tem essas dicas aí então no gatilho para ajudar o pessoal, né? Exatamente. A primeira dica que eu preparei aqui para hoje é: faça algum tipo de trabalho voluntário. Isso aqui serve para resolver aquele grande paradoxo que a gente tem quando a gente está falando de primeiro emprego. As empresas buscam alguém com experiência, mas não dão oportunidade para que o jovem faça algum trabalho e adquira experiência. Sim. Isso é combatido com um trabalho voluntário. Ou seja, se você buscar uma instituição onde você possa desempenhar algum tipo de trabalho em equipe, se submeter a algum tipo de liderança, tudo isso as empresas observam e observam muito bem. A pessoa ganha muitos pontos se ela conseguir fazer algum tipo de trabalho voluntário. E não é difícil de conseguir isso, né? Agora, não é difícil, tem muita gente precisando, toda instituição precisa de trabalho voluntário. Então, quando você se submete a fazer alguma coisa, você está dizendo para a empresa que você não aceita ficar em casa sem fazer nada, reclamando da vida porque não tem emprego e está buscando alguma coisa para aperfeiçoar suas capacidades técnicas. Agora, fala para mim, Matheus, como é que essa pessoa que teve ali o seu primeiro serviço voluntário vai preparar um currículo atrativo sem tanta experiência como você bem sugeriu? Vou só te pedir que você coloque o microfone um pouquinho mais perto, o Rafael me deu um puxão de orelha, disse que estava baixinho aqui. Manda ver aí no segundo tópico. Vamos lá. Quando a gente está falando de montar um currículo atrativo, a gente precisa prestar atenção em colocar, já que a gente não tem tanta experiência assim, a gente tem a experiência do trabalho voluntário, já que a gente não tem outras experiências, nós vamos galgar o nosso currículo em passar informações sobre as nossas formações e a nossa capacidade acadêmica, ou seja, aquilo que a gente já cursou, ensino médio, faculdade, certificações. Cursos extras, né? Exatamente, os cursos extras. Tudo isso precisa aparecer no currículo. E é por isso que eu digo assim, a falta de experiência, ela é apenas um detalhe do currículo. Se você souber preencher o currículo com outras experiências, com cursos, parte de estudos acadêmicos... Outras capacidades, vamos dizer assim, né? Você já consegue preencher uma grande lacuna que essa falta de experiência deixa. E tem um aspecto interessante, você colocou aqui, procurar vagas compatíveis. Naturalmente, eu não posso querer começar como CEO, já que é um termo que está tão em voga para dizer quem é o chefe de uma empresa, por exemplo, se eu ainda não tenho esse know-how, não tenho expertise, não tenho experiência mesmo para aquilo. Tem que ser pé no chão, né? Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente começa do começo, com perdão da redundância da palavra. A gente começa fazendo coisas do começo. Não tem por que um jovem procurar emprego em um cargo elevado já de uma empresa, sendo que ele precisa começar de baixo. Então, ele tem que aprender o dia a dia, lidar com as coisas do dia a dia, procurar empregos que sejam realmente compatíveis com as suas habilidades técnicas e com a capacidade que já tem de experiência no trabalho, e aí sim depois ir crescendo dentro da empresa ou dentro de outras empresas, mas com a experiência que você adquiriu nos primeiros dias do seu trabalho. Agora, como é que eu faço para ir para essa entrevista de emprego? Me conta aí. A entrevista de emprego ela precisa ser treinada. Já que você não tem experiência, você precisa procurar como você vai fazer para preencher o espaço da entrevista. Você vai dizer como você saiu na faculdade, como você fez nos trabalhos voluntários que você já fez,
que você foi líder de turma, que você sabia fazer bastante trabalho em grupo, que você sabia se comunicar com as pessoas da sua faculdade. Já é um currículo isso aí, né? Exatamente, tudo isso conta. É porque a gente tem que prestar atenção de que a gente não é somente a experiência profissional de carteira assinada que nós tivemos. Nós somos um conjunto de experiências que nós trazemos ao longo da nossa vida toda. E isso é muito importante para as empresas. Pessoas que têm histórias de vida para poder executar um trabalho bem feito. E às vezes você não tem tanta experiência, mas tem facilidade para lidar com determinada tarefa, que é aquilo que a empresa pode estar esperando e pode ser a chance, então, de mostrar serviço. Agora, o que é esse ative o modo aprendiz? Me explica aí. Ativar o modo aprendiz é simplesmente ser uma esponja de conhecimento. Todo mundo que está naquela empresa sabe muito mais do que você. Seja qualquer o cargo da pessoa que está na empresa, você precisa aprender algo com ela. Seja o horário de chegar e sair, seja a forma certa de falar, seja a forma certa de se portar com o chefe, seja a forma certa de se portar com o líder. Tudo isso você precisa aprender no novo ambiente de trabalho que você está. Então, as 4 primeiras dicas é consiga um emprego e a última dica é sobre como você manter um emprego e como você crescer nessa carreira depois que você iniciou, para que você tenha mais experiências para quando você buscar o seu próximo emprego, não seja mais um currículo em branco como o primeiro emprego. Matheus, antes da gente finalizar, eu comecei dizendo como era na época em que eu comecei a procurar o primeiro emprego. Hoje eu já vejo que a coisa mudou um pouco. Existe uma legislação mais legal do ponto de vista mais segura, mais protetiva. E tem muita gente também que não tem mais aquela ideia que eu tinha, que eu acho que é correta. Ele quer entrar numa faculdade, começar a fazer o estágio dentro do curso que ele planeja e a partir daí conseguir trilhar academicamente para depois ir cair para o mundo profissional. Existem também essas vertentes. Eu acho que talvez então, antes da gente sair procurando naquela loucura, no afã, o primeiro emprego, é parar, talvez conversar com a família, no caso dos mais jovens, e tentar traçar um plano de vida profissional, talvez, para aí sim cair em campo já com foco, com a direção. Exatamente, a gente precisa pensar em como vai ser a nossa carreira, aquilo que a gente realmente gosta de fazer. Existem algumas profissões que a gente exerce, que eu costumo chamar de profissões trampolim, e não tem problema nenhum em ser uma profissão trampolim. Por exemplo, você procurar uma vaga de vendedor em uma loja no comércio, sendo que você quer ser enfermeiro. Isso não muda nada. Se você precisa daquele dinheiro para você pagar a sua faculdade, Sim. Seja claro em dizer para o seu entrevistador que você está ali naquele momento para você executar o melhor do seu trabalho, mas que você quer buscar alguma outra coisa. Então, sempre pensar na orientação de como vai ser a sua carreira e procurar empregos que sejam compatíveis com ela, ou se você precisar daquele dinheiro para subsistir, para você pagar a sua faculdade, busque um emprego que você goste de estar, mesmo não sendo na sua área. Muito bom. Antes da gente encerrar, só me diz aí, Polly, como é que está a interação? Tem alguém com alguma dúvida, alguma coisa que eu já possa passar aqui para o Matheus? Tem sim, viu, Arnes? São 2 perguntas. A primeira é do Elias Passos. Ele quer saber se ser proativo é importante. E a segunda pergunta é minha pessoal. Tem algum lugar específico que o jovem que está procurando o primeiro emprego, ele deve buscar? Por que eu pergunto isso? Porque o meu primeiro emprego foi uma empresa de telemarketing. Isso porque eu procurei em vários outros locais e não consegui entrar por falta de experiência. Mas é preciso ter experiência para conseguir experiência? Exatamente, é o grande paradoxo, né? Ser proativo é uma das chaves absolutas do sucesso, não só na hora de procurar emprego, em qualquer área da nossa vida. Acho que para sobrevivência, Exatamente, né? Buscar soluções além daquilo que já foi dito para nós, buscar fazer atividades além daquilo que foi designado para nós, é muito bem visto por qualquer empresa e por qualquer ramo da nossa atividade diária de vida. Quando a gente está no nosso relacionamento em casa, com os nossos pais, com os nossos cônjuges, tudo isso tem um relacionamento ali e proatividade é um bom segredo. E Polly, para você que procurou emprego e procurava algo que seja, as empresas querem experiência, mas não querem dar a chance de ter a experiência, é aquilo que eu disse, procurar algum tipo de trabalho voluntário e as vagas que estão disponíveis para os jovens, normalmente elas se encontram nos sites das empresas, nos sites de divulgação de vaga, e também em ferramentas de busca como OLX e Facebook, que tem uma aba especial, pouca gente sabe isso, mas o Facebook tem lá o Facebook Vagas, que é a divulgação de vagas. Aqui em Maceió ainda é muito pouco usado isso, e é uma dica que eu dou para que as empresas comecem a anunciar vagas lá e que os jovens comecem a procurar as vagas lá também. Já podemos fazer um Manda Job sobre isso aí, mais voltado agora, portanto, para as empresas. E eu aproveito aqui, antes da gente encerrar de fato, e dou essa dica. Tenta ver lá no site do CIEI, põe no Google, eu não lembro agora qual é o site específico, mas você põe CIEI,
CIEE, o CIE, Centro de Integração Empresa-Escola. E tem muitas oportunidades boas por lá também, Matheus. Inclusive algumas já direcionadas para a sua área de atuação, depende dos convênios que eles têm por lá. E se você está na faculdade, pode procurar também até no diretório acadêmico do curso, na direção, que muitas vezes já existe um convênio entre a faculdade e outras instituições que podem fomentar, facilitar o seu ingresso aí na vida profissional também. Matheus, brigadão mais uma vez, ótima tarde para você e bom apetite logo mais, viu? Obrigado a vocês também. Tchau, tchau.